O Corinthians já tem um novo treinador e é Ramon Dias, argentino, que esteve no Vasco no ano passado. Ele é uma lenda, por exemplo, no River Plate. Tava aquela disputa entre Carille e Ramon Dias, o Carille estava na frente e eu vou explicar o porquê da escolha do Corinthians pelo técnico argentino que vai chegar nos próximos dias aqui a São Paulo para assinar o contrato de 18 meses, hein? Vou trazer todos os detalhes para vocês. Ramon Dias, novo técnico do Corinthians, o negócio foi fechado agora, tá? Na tarde desta segunda-feira, tava aquela disputa, né, entre Carille e também Ramon Dias, que foi se estendendo até o final de semana, até o limite, né? No primeiro momento, o Carille era o plano A, porque o Augusto Melo dizia que o Carille tem aquela coisa de conhecer o clube, né, conhecimento do universo Corinthians, acostumado, já venceu no Corinthians, já foi campeão, e aí começou uma questão de uma negociação com o Carille. Chegou-se a um acordo, é bem verdade, assim como também já se tinha um acordo com o Ramon Dias, porém o Carille, o que teve a dificuldade foi a questão do Santos, né? E a falta de convicção também do presidente chegar e bancar, vou tirar do Santos, vou pagar a multa. O Corinthians também não tá voando na questão do dinheiro, né? Mas vai receber aí o dinheiro do Carlos Miguel, outras receitas estão entrando, mas o Corinthians neste momento não tinha como pagar 2,5 milhões de reais ou 2 milhões de reais, tinha essa variação aí em relação à multa rescisória do Carille no Santos. Fora o desgaste, tirar um treinador, aquela coisa toda, de um rival, né, aqui de São Paulo. Então, assim, nos últimos momentos, nas últimas horas, por mais que o staff do Carille estivesse esperando o aval do presidente, faltaram ali alguns elementos para que se chegasse e fechasse com o Carille. Então aí, claro que veio a derrota, né, foi uma derrota estarrecedora, foi uma derrota ruim pro Corinthians, pro Cruzeiro no final de semana, crise, aquela coisa toda de confusão com o presidente, com o torcedor do Cruzeiro, o ambiente ficando cada vez mais carregado, e aí precisava acelerar e contratar logo um treinador. E foi aí que, né, o Ramon Dias com o seu staff chegaram no Corinthians e falaram: olha, a gente tem um acordo com vocês desde a semana passada tinha esse acordo. E aí? Então o limite é a segunda-feira. Então o Corinthians estava pressionado de todos os lados. E aí, nessa reunião que aconteceu hoje à tarde, os dirigentes do Corinthians decidiram então avançar e fechar com o Ramon Dias. Ramon Dias não deve treinar o time no meio da semana contra o próprio Vasco. Olha a ironia do destino, o ex-clube do Ramon Dias, que aliás também tem umas pendências lá, saiu do Vasco demitido, não demitido, com multa, sem multa, né? Ele ainda é registrado, então tem que tirar o registro para depois você poder assumir o Corinthians. O anúncio deve acontecer na terça ou no máximo na quarta, e aí o que acontece? Ele vai chegar em São Paulo, vai se apresentar e no fim de semana, jogo em casa, que deve ser a estreia do Ramon Dias comandando o Corinthians. O Ramon Dias é um cara multicampeão pelo River Plate, né? Uma lenda do River Plate, tem títulos também fora da Argentina, é um cara extremamente experiente e que tem na comissão técnica o seu braço direito, que é o Emiliano Dias, filho, né, do Ramon Dias, e que é a oxigenação do trabalho, é a cabeça pensante dessa comissão técnica. Então é ele quem dita muito o que vai acontecer da mudança tática, aquela coisa, e o Ramon Dias entra com a experiência dele, com a vivência dele de futebol. Então é um cara que, por exemplo, ficou muito marcado no Vasco, né, quando ele cravou, ele falou assim: Vasco não vai barrar, né, não vai cair para a segunda divisão. Então ele é um cara que é muito firme, né, é de muita personalidade, e eu entendo que é um técnico que o Corinthians precisa hoje, alguém com costas largas para chegar no vestiário do Corinthians. Mas pensando que, né, o Vasco passava por uma dificuldade, quase caiu, foi na última rodada, mas o Corinthians, além dessa questão esportiva, né, de estar lá embaixo no rebaixamento, tem toda uma questão política, tem toda uma questão extracampo, e que aí o vestiário vai ter que ser blindado, e o Ramon Dias vai ter muito trabalho para isso acontecer no Corinthians. O Corinthians está atrás de reforços, né? Já tem o Alex Santana fechado, já tem o Hugo Souza, o Neneca, goleiro, fechado, já tem o Fagner, que já renovou o contrato. Então o Corinthians está ali no mercado para tentar jogadores que cheguem para disputar a posição de titular nesse Corinthians, que agora é o Corinthians de Ramon Dias, argentino, né, que tem 63 anos e é um cara extremamente experiente, e é uma contratação
que nessa corrida com o Carille, que era o favorito até então, chega na frente e chega para comandar o Corinthians. Mais um treinador estrangeiro, hein? Depois de Antônio Oliveira, agora é a vez de Ramon Dias. E vocês gostaram dessa contratação? Deixa seus recadinhos aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos lá, vamos falar do Timão, porque que loucura. A questão é que Fábio Carille subiu no telhado. Era a obsessão de Augusto Melo, era o nome que ele queria, mas vejam só, sem ter o dinheiro da multa rescisória que precisava ser paga à vista. Com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, não tinha conversa. Tinha que ser pago à vista. O Carille, como eu já tinha dito para vocês, lavou as mãos. Não quis se inviabilizar nem com o Santos nem com o Corinthians. Ficou na dele, deu o ok para o empresário para negociar. A proposta do Corinthians era vantajosa em termos salariais, inclusive. Ele gostou do desafio de recuperar o Corinthians, de sair de um Santos em que a situação não está tão tranquila assim. Ele não tem a garantia de permanecer até o final do ano, porque a pressão, apesar de ser líder da Série B, é muito grande. Foi grande quando ele oscilou. Então ele tem um receio de que nos próximos jogos, daqui a pouco, os resultados não venham e o Santos acabe desligando o profissional. Então ele entendia como uma possibilidade interessante de sair do Santos e voltar para o Corinthians nesse momento. Mas, repito, não queria se inviabilizar com ninguém, ficou meio que na dele do tipo, se o Corinthians pagar a multa, eu não tenho muito o que fazer, eu sou obrigado a me transferir, dando o ok para o seu empresário, Paulo Pitombeira. A questão é, depois de tudo o que foi dito nos últimos dias e com uma grande rejeição por parte da torcida, as duas partes recuaram, tanto o presidente quanto o Carille. E o Carille resolveu reunir a diretoria do Santos e dar a sua garantia de que permaneceria, de que ficaria. Diante disso, o Corinthians pensou, bom, não vai dar aqui. O que a gente faz? A gente tem pressa, porque a ideia inicial talvez fosse dar mais um tempinho para o Rafael Larucci. Eu já falei aqui para vocês. Ele começa bem, mesmo que daquele jeito, né, contra o Vitória, gol no último minuto, mas ele faz um modelo tático interessante, ele aposta no Giovani, tem coisas dele ali. Não foi um mero acaso, ele não foi um distribuidor de coletes. Acho que os caras, ele conseguiu passar a ideia dele para os caras naquele jogo. Só que aí veio o Cruzeiro e uma pancada que ninguém sabe nem de onde veio. Então, assim, não dá para você flertar com isso para as próximas partidas. Tem o Vasco a partir de agora, sem o Rodrigo Garro, então uma necessidade de vitória e por mais legal que seja o Rafael Larucci, ele não tem experiência, não tem tamanho para comandar um gigante como é o Corinthians na situação que está. Então o Corinthians se deu conta que não vai dar. Porque se ele belisca um empate contra o Cruzeiro, vai para o jogo do Vasco, daqui a pouco ganha, os caras pensam assim, caramba, peraí, vamos garimpar o mercado aqui, tá vindo a janela, vamos buscar contratações. Não está dando esse tempo. Não está dando esse tempo porque a água está subindo cada vez mais, a situação está cada vez mais complicada, a pressão está muito forte, a torcida está pressionando, a organizada está pedindo, então o Augusto teve que se mexer e teve que ir em busca de um técnico. E se a questão Fábio Carille, ela enrolou nesse sentido e até definiu agora nas últimas horas de que ele não quer negociar com ninguém, de que ele vai permanecer no Santos, o Corinthians teve que se voltar para outros nomes mais viáveis. E um deles era Ramon Dias, que já tinha dado ok para o Corinthians, já tinha acertado, já tinha, não, beleza, eu tô livre no mercado, né? Então, vou voltar para o futebol brasileiro, a proposta é muito boa, o Corinthians tem condições de pagar para um treinador algo que nem todo clube consegue. Apesar da situação que está, o Ramon conseguiu realizar esse trabalho no Vasco no ano passado, né? Salvou o Vasco do rebaixamento, se identificou muito com o Vasco. Então, assim, vem uma proposta do Corinthians, o Ramon e o seu filho, Emiliano Dias, os dois confirmaram que não, beleza, a gente vai. Só que aí o Corinthians, como queria o Carille, deixou o Ramon em banho-maria. O Ramon não gostou muito, fez algumas exigências e deu uma esfriada legal. Só que nesse momento em que você precisa definir um nome, em que a situação Carille não resolveu, o Corinthians se voltou de novo para o Ramon Dias. E aí a situação foi muito fácil de ser resolvida, mas tem algumas questõezinhas ainda que precisam ser derrubadas. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. É que era o nome mais viável. O Ramon não quer estrear diante do Vasco, que é justamente o próximo jogo. Ele tem ainda um imbróglio na justiça para, enfim, resolver com a equipe do Vasco, que é outro problema.
porque ele segue registrado como técnico do Vasco no BID. Tem lá um informe de rescisão, mas essa rescisão ela precisa ser assinada pelo Ramon, que ele não assinou, porque existe aquela divergência, né? O Ramon entende que foi desligado e o Vasco entende que o Ramon pediu demissão. E aí tem aquela batalha de versões, né? Porque o Ramon comunica, segundo fontes do Vasco, o Ramon comunica pessoas próximas dizendo que vai lá, se despede do elenco, só que nesse meio tempo o Vasco se antecipa e comunica que o Ramon não é mais técnico do Vasco. Não comunica que demitiu ou que ele pediu demissão. Comunica que ele não é mais o técnico do Vasco. Antes dele solicitar efetivamente o desligamento, antes dele comunicar para qualquer pessoa. O que o Ramon, digamos assim, entendeu? Opa, peraí. Porque eu não falei oficialmente. Eu falei aqui para algumas pessoas que eu ia lá pedir demissão, mas os caras me demitiram antes. E aí Chico, mas faz diferença? Faz. Tem uma multa rescisória gigantesca aí que o Ramon teria que pagar ao Vasco se fosse dessa maneira, ou o Vasco teria que pagar ao Ramon se o clube realmente o desligou. Então, ele não quer assinar a rescisão por conta disso, mas vai ter que assinar. Vai ter que assinar e procurar os seus direitos na justiça. Era o que ele não queria fazer. Ele vai ter que assinar porque senão ele não consegue ser registrado ou inscrito pelo Corinthians no BID da CBF. Então, tudo isso tem que estar sendo resolvido, o jurídico do Corinthians está sendo acionado e está todo mundo sentado lá para tentar resolver de que forma eles conseguem confirmar o Ramon Dias, que não quer, por tudo isso, estrear diante do Vasco da Gama nesta quarta-feira. E aí, Chico? Mas e quando é que ele estreia? Aí que tá, o Corinthians agora ganha um tempo ou não, né? Ganha um tempo para poder regularizar tudo isso, porque aí a estreia dele seria só no dia 16, na Neoquímica Arena, diante do Criciúma, 16 de julho, dia 10 agora é o jogo contra o Vasco, ele só estrearia na terça-feira da semana que vem, diante do Criciúma, que é a 17ª rodada, quase no encerramento aí do primeiro turno, o Corinthians teria a estreia do seu novo comandante. O grande problema é que, contra o Vasco, vai ter que ser o Rafael Larruti, não vai ter jeito. E torcer para que ele tenha um bom resultado. Eu acho que o jogo até em casa, não é fora, em São Januário. Nossa Senhora. Então o Corinthians vai ter que, buscar pontuar. O Vasco ganhou do Inter agora no Beira-Rio nessa última rodada, está em recuperação. O Corinthians está sem o Rodrigo Garro, como a gente citou. Então, assim, é um jogo difícil em que o Ramon não quer ir até São Januário, não quer ir se encontrar com a torcida, com o clube, enfim, é um pedido dele. O Corinthians está tentando contornar, mas dificilmente ele vai estrear contra o Vasco. Então, só contra o Criciúma, dia 16. E é mais um jogo em que o Corinthians deve ir com o interino, correndo sérios riscos de não vencer e aí ficar numa situação bem, bem, bem complicada, até porque o Vasco é inimigo direto, né? E aí tem outras configurações ali da tabela que podem fazer o Corinthians, inclusive, ele não perde ele não vira lanterna, né? Porque o Fluminense tem 2 rodadas para tirar, né? Tanto do Corinthians quanto do Atlético Goianiense e ainda mais do Grêmio, né? O Grêmio acho que tem 12. Não, o Grêmio tem 11 também, né? Então Corinthians, Grêmio e... o Corinthians tem 12, Grêmio tem 11, Atlético Goianiense 11. Então o Fluminense nem se vencer na próxima rodada passa o Corinthians. O Corinthians não vira lanterna. Mas obviamente, né, se todos esses times ganharem ali, dependendo, o Corinthians pode ficar numa situação bem difícil se não vencer, se não pontuar diante do Vasco. E o Ramon, que deve ser confirmado como novo técnico, aí sim, só no jogo contra o Criciúma. Que coisa, meus amigos. E aí, tem mais uma última informação do Pedro Ramiro, meu parceiro lá da Rádio Bandeirantes, que está on fire aí com as informações do Corinthians, que Renato Gaúcho foi sondado. E faz muito sentido, sabe por quê? Porque o Renato, não é que ele balançou no cargo, mas ele está muito pressionado. O Grêmio está na zona do rebaixamento, existe uma corrente muito forte da torcida, do Conselho Deliberativo, que quer a saída do Renato. O Renato ontem, na entrevista, depois de tomar uma sapecada do Juventude 3-0, chegou a informar que se reuniu com a diretoria e colocou o cargo à disposição. E, segundo ele, foi interrompido pelo próprio presidente dizendo: não vamos ter essa conversa. Confiamos em você, no seu grupo, no seu trabalho, não haverá mudanças. Essa foi a informação que o Renato passou na entrevista coletiva da conversa que ele teve com o presidente. Então, o Augusto Melo estava esperando esse jogo para ver se ia dar aquela balançada. Aproveitou uma vulnerabilidade, uma instabilidade de um técnico que poderia ficar livre no mercado e fez aquele contatinho, mas inclusive com o Grêmio, tá?
Esse contato não foi feito com o staff do Renato, foi feito com o Grêmio, para saber a situação. E o presidente Alberto Guerra disse, não, nós não vamos demitir o Renato, a menos que ele peça para sair. E a informação que ele obteve depois, o presidente Augusto Melo, depois do jogo de ontem, é que nem o Renato quer sair, nem a diretoria quer sair com o Renato, pelo menos por enquanto. Então, aí o que o Corinthians fez? Mais um ingrediente, né? Se voltou para fechar com o Ramon Dias, porque viu que o Renato não ia ficar livre no mercado, pelo menos por agora. E o Corinthians tem pressa, a torcida tem pressa, o time tem pressa. A pontuação tem pressa. Para a gente fechar esse vídeo, o lateral Fagner renovou. Eu imaginei que isso não fosse acontecer, ele está machucado, está para voltar, mas o Fagner renovou até o fim da gestão Augusto Melo, até o fim de 2026. Lateral de 35 anos, que já tem uma década de serviços prestados ao clube e que é uma das últimas lideranças remanescentes do elenco, né, dos últimos anos, acabou de firmar o seu contrato. 2 anos, né? 2 anos e meio, né, ao fim de 2026, o lateral direito, e o Corinthians tem sofrido muito com laterais nos últimos tempos. O Fagner agora renovou, confirmou e logo está voltando para campo. É só uma última informação desse vídeo. O que vocês acharam? Gostam do Ramon Dias? Gostariam do Renato Gaúcho? E o Fábio Carilli, tá todo mundo feliz aí? Tinha uma rejeição muito forte, né? Bom, enfim. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas aí com o André Hernan e Chico Garcia, que trouxe informações do acerto aí do Ramon Dias com o Coringão, com o Ramon Dias, treinador que também aí é treinador do Vasco, porque não foi mandado embora com papéis assinados, ou seja, foi só de boca para fora. Ele ainda tem contrato com o Vasco, que a situação é sinistra. Vamos ver o que vai sair daqui para frente. Lembrando aí que muita gente estava falando aí que o Ramon Dias não salvou o Vasco, inclusive jornalistas falaram isso, que quem salvou foi o Santos. Se vocês analisar, o Vasco só dependia dele mesmo, porque o Vasco ganhou o jogo, tá? E o Bahia também ganhou. Inclusive, o Vasco terminou na frente do Bahia, em 15º, e o Bahia em 16º, e o Santos em 17º. Se o Santos ganha e o Vasco ficaria na frente, mesmo com o Bahia ganhando, porque a rodada se iniciou com o Santos na frente, o Vasco em 16º e o Bahia em 17º. O Bahia tinha 7 oportunidades de resultado, né? 7 combinações de resultado para poder cair. O Vasco tinha 2 combinações de resultado para poder cair. E o Santos tinha apenas uma única combinação de resultado para poder cair, ou seja, 1% de chance. E o Santos acabou sofrendo essa única combinação, que era ele perder, o Vasco ganhar e o Bahia ganhar, e acabou acontecendo isso. E o Santos, incompetente, acabou sendo rebaixado, e o Vasco ganhando, mesmo o Santos perder, se o Vasco empatasse, se o Santos perdesse, que o Vasco se safava, porque o Santos seria incompetência. Mas como o Vasco ganhou, o Vasco fez o dever de casa dele, né? E não tem nada a ver que o Santos deixou, o Vasco ajudou, não tem nada a ver. O Vasco só dependia dele de ganhar, e Ramon Dias, ele é de pulso firme, falou que o Vasco não ia cair, e acabou que não caindo, cumpriu o que deveria cumprir, porque deixou a palavra dele em jogo, e acabou aí salvando o Vasco de um possível, um iminente rebaixamento daquela ocasião. Valeu, rapaziada. Para quem estiver achando que é lorota, vai no GE ou no Google e pesquisa aí Campeonato Brasileiro 2023 e veja a tabela, onde tem o Vasco em 15º, Bahia 16º e o Santos em 17º. Entendeu? Então é isso. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.